E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou falar um pouco sobre as 6 lições do Ludwig von Mises. Não é uma análise, tá? Eu vou fazer uma análise bem provavelmente mais para o final de setembro, mas eu quero utilizar isso aqui como gancho para falar um pouco sobre o Crivella, sobre a Bienal, sobre a tentativa de censurar lá um HQ. E antes de começar, eu só queria fazer um questionamento a vocês aqui, uma provocação. Pelo fato de eu não fazer parte da comunidade LGBT, esse não é meu lugar de fala, certo? De acordo com eles. Mas pelo fato de eu ser um consumidor de HQs e de conteúdo desse tipo, é meu lugar de fala? Ou não? Certo? E depois de fazer esse questionamento, eu vou começar a ler aqui alguns trechos da segunda lição do Ludwig von Mises, que se chama Socialismo, né? Para quem não sabe, essas 6 lições foram transcrições de algumas palestras que o Mises deu no final da década de 50, lá na Argentina. Então, tipo, tem uma dedicatória aqui da mulher dele, a mulher dele explica como é que foi e tal. E eu vou ler aqui um pouco, vamos tentar destrinchar um pouco do que está aqui, tentar fazer conexões disso com o que está ocorrendo agora. E também eu queria deixar aqui para vocês a resposta de uma questão que me fizeram nos comentários. Como é que eu faço para conectar o que eu leio com as coisas que eu vejo referente à política, ao Estado, ou então como é que eu faço para poder extrair um pouco de cultura libertária de livros que aparentemente não tem nada a ver com libertarianismo. Então, velho, é só ler, só treinar, só tentar buscar mais informação. Esse é o único jeito, tá ligado? Não tem fórmula mágica. Tu vai ter que ler, tu vai ter que começar a aumentar tua percepção, aumentar tua capacidade de interpretação e de ligar as coisas. Mas isso só ocorre se você ler, beleza? E aí na página 30 aqui, o Mises começa dizendo o seguinte: o fato é que no sistema capitalista, os chefes em última instância são os consumidores, tá? Só isso aqui seria suficiente para dizer o seguinte: olha, velho, deixa que as pessoas consumam o que elas quiserem, para de interferir na vida das pessoas. Mas aí o Mises continua: não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disto é que o fato de que lhe assiste o direito de ser tolo. Muita gente utiliza isso aqui como um argumento para dizer o seguinte: olha, as pessoas vão errar, as pessoas vão falhar, então o Estado precisa interferir. O que é completamente absurdo. O Mises continua aqui dizendo que este é o privilégio do soberano. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém o pode impedir de cometê-los, embora, obviamente, deva pagar por eles. E aí fica outra questão aqui que vale a pena ser apontada. Muitas vezes o Estado incentiva pessoas a errarem e depois tira a responsabilidade delas, o que acaba incentivando o ciclo, sabe? O negócio fica se retroalimentando. Eu errei, mas não vou ter que arcar com as consequências. Então eu erro de novo e não tenho que arcar com as consequências, sabe? Isso é muito perigoso. E o Mises continua: quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que está livre de erros, que sempre sabe o que é melhor, que o que melhor lhe conviria. Muitas vezes os consumidores compram ou consomem artigos que não deviam comprar ou consumir, sabe? Mas é como ele disse anteriormente, é um direito da pessoa errar. Mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir através de um controle o que as pessoas consomem, que elas se prejudiquem, é falsa. A visão do governo como uma autoridade paternal, um guardião de todos, é própria dos adeptos do socialismo. E aí algumas pessoas às vezes me criticam aqui porque eu digo que os liberais são um tipo de socialistas, os neocons são um tipo de socialistas. Bom, isso fica bem claro aqui. Porque na verdade, o liberal que eu respeito é o liberal like a Mises, tá ligado? É o liberal que diz o seguinte: o governo só deve, sei lá, fornecer serviços de segurança, serviços de justiça. Beleza, velho. Isso aí é um liberal que ainda dá pra respeitar, porque dá pra debater com ele, certo? Eu conseguiria debater com um cara que tem o nível de liberalismo do Mises. Só que hoje em dia o que a gente tem aí é o que eu chamo de neolib. Tô chamando de neolib agora pra diferenciar um pouco do que a galera chama de neoliberal. De um jeito eu tô chamando de neolib pra tentar diferenciar, tá ligado? Seria o tipo de neocon liberal. Mas, enfim, esses caras dizem que são liberais, defendem o Estado mínimo, mas na verdade eles defendem que o Estado atue em diversos outros âmbitos mercadológicos, tá? Então, pra mim, todo mundo é um bando de sossa. Só a diferença é em grau. E aí o Mises continua aqui: nos Estados Unidos, o governo empreendeu, certa feita, há alguns anos, uma experiência que foi qualificada de nobre. Veja só como o governo é bonzinho. Essa nobre experiência constituiu numa lei que declarava ilegal o consumo de bebidas tóxicas. Não há dúvida de que muita gente se prejudica ao beber conhaque e uísque em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo. Certamente há muitas pessoas que fumam demais. Não obstante, o fato de que não fumar seria melhor para elas. Isso suscita um problema que transcende em muito a discussão econômica. Põe a nu o verdadeiro significado de liberdade. E aqui a gente começa a aprofundar um pouco mais a questão. Ele diz o seguinte: se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte: será que o corpo é tudo? Não seria a mente muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano? Vejam só as consequências desse tipo de questionamento.
Se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, nada poderemos replicar quem afirme. Mais importante ainda do que o corpo é a mente, é a alma. O homem se prejudica muito mais ao ler maus livros, ouvir música ruim e assistir maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que se cometam esses erros. E aqui a gente sabe que há um tipo de guerra perdida na sociedade, né, que é uma guerra que basicamente é financiada através de impostos, por isso que ela não acaba logo, por isso que o dinheiro para o Estado continuar nessa guerra não acaba, que é a tentativa de limitar as pessoas de consumirem o que elas quiserem, sabe? Por mais que sejam substâncias que sejam proibidas, substâncias que sejam tóxicas, que façam mal à saúde delas, e muitas vezes até prejudiquem psicologicamente as pessoas que estão ao redor delas, a gente sabe que essa guerra é uma guerra perdida, porque tu tá simplesmente limitando a oferta. E se tu limitar a oferta sem que altere-se a demanda, né, ceteris paribus, o preço sobe, e se o preço sobe, aumenta o incentivo para que essas pessoas tendam a continuar nesse mercado, sabe? Então, velho, fica aqui o questionamento. Se o governo já diz muito sobre o que você deve consumir em relação ao seu corpo, vai chegar um momento em que as pessoas, na verdade o governo vai começar a dizer o que é que as pessoas devem consumir, ou vai tentar criar um método, um modelo de interferir na vida do que as pessoas irão consumir para sua mente, certo? No caso, livros. Isso ocorreu agora na Bienal, certo? O Crivella é um cara dito de direita, né? Um cara muito mais ligado à direita. E ele criou uma tentativa de censurar ali, na verdade, tentou adequar um tipo de legislação, né, a esse caso, para tentar censurar um HQ dos Vingadores em que tem uma dupla lá de gays, os caras se gostam e tal, tem um beijo, nada que não tá nem explícito, velho. Isso não tá nem explícito no livro, certo? Só que na HQ. Mas muita gente acha que isso aí é legal. E aí fica outra provocação aqui pra vocês, que é o seguinte. Agora, o pessoal de direita pode estar muito feliz com isso aí, certo? Só que daqui a uns 10 anos, daqui a uma década, quando passar a dinastia Biruliro, e a galera da esquerda voltar ao poder, porque vai, certo? Isso é consequência da democracia, tu tem um monte de gente que começa a ficar insatisfeita com a direita e a esquerda volta, e depois o ciclo começa a ocorrer assim. E aí tu vai abrir esse precedente agora, certo? Vamos dizer que tu realmente goste disso aí, vamos supor que tu é um cara homofóbico, tu não gosta de gays e tal, e aí tu quer proibir esse tipo de consumo, aí tu quer evitar, ou tu quer diminuir esse tipo de consumo, né, desse tipo de material. Aí, daqui a uns 10 anos, vai chegar a galera da esquerda no poder e vai dizer o seguinte: olha, a gente vai censurar um livro aí que é um livro religioso, um livro que faça críticas à comunidade LGBT, ou críticas ao feminismo, ou críticas a questões de aborto, coisas que estão ligadas mais a pautas da esquerda, certo? Então a gente vai censurar. E aí, o que é que ocorre? Muita gente vai criticar, muita gente de direita vai criticar. E essa galera da esquerda vai dizer: mas e no Biruliro? E o Crivella, certo? E sabe por que eu sei que isso vai acontecer? Na verdade, eu não posso dizer aqui uma certeza apodítica, né? Porque seria tentar prever o futuro, prever a ação humana, o que é impossível. Mas aí, hoje em dia já ocorre isso. Quando alguém ataca o Biruliro, quando alguém critica o Biruliro, a galera que defende o Bolsonaro diz o seguinte: mas e o PT? Certo? Porque houve precedente para que políticos fizessem cagadas, que é basicamente o que eles fazem constantemente. Então, como houve precedente, as gerações de políticos futuros vão poder utilizar esse precedente para argumentar que já foi feito antes, então por que não pode ser feito agora, certo? Então, por mais que tu ache legal e tal, porque é alguma coisa que tu é contra, é algo que tu não gosta, algo que tu acha que é de boa ser feito, no futuro pode ser a tua boca que seja calada. Então, é por isso que é preocupante a questão da censura, por menor que ela seja, isso abre precedente para que ela se expanda nos próximos anos, certo? E aí vamos continuar aqui um pouco. Deixa eu ver aqui. E, como todos sabem, por centenas de anos os governos e as autoridades acreditaram que esse era de fato o seu dever. Nem isso aconteceu em épocas remotas. Não faz muito tempo houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar as boas e más pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que na juventude fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte em Viena. Era o bom e o mal segundo a ótica de um pintor de cartão postal. E tornou-se ilegal expressar as concepções sobre a arte e pintura que divergissem daquelas do Führer Supremo. E aí eu fico aqui mais um questionamento. O que é um político que é incapaz de progredir no mercado pode fazer para julgar um tipo de fenômeno da cultura pop, que são as HQs nesse caso, certo? E principalmente da Marvel, tá ligado? Porque, querendo ou não, o Stan Lee
tinha meio que uma luta em defesa da igualdade, tá ligado? E eu tô falando aqui de igualdade mais no lato sensu do que as pessoas dizem geralmente, porque o ANCAP também defende igualdade, o libertário também defende igualdade. Igualdade no direito de propriedade privada, só, tá ligado? E de resto as pessoas são diferentes e devem ter suas diferenças respeitadas na medida que estamos falando de propriedade privada, beleza? Mas aí é assunto pra mais um vídeo. Eu nem gosto muito de ficar falando sobre essa questão de respeito, porque respeito não é algo que se impõe, respeito é algo que surge naturalmente, certo? É a mesma coisa de admiração. Se tu trocar a palavra respeito por admiração, tu vai ver como é absurda essa ideia de todas as pessoas devem admirar umas às outras. Mas aí só falando aqui na questão do lato sensu. Vamos continuar aqui, tá quase acabando. A partir do momento em que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão, que podemos responder a quem afirme ser o controle de livros e das ideias muito mais importante, né? Ele questiona isso aqui. Liberdade significa realmente liberdade para errar. Isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos em relação ao modo como nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua vida. Podemos considerar o que fazem absolutamente insensato e mal. Coisa que é óbvio que isso aqui é tão drástico que nem se enquadra na questão das HQs, tá ligado? As HQs é algo muito mais simples. Numa sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam mudar seu modo de vida. Eles podem escrever livros, escrever artigos, fazer conferências, podem até fazer pregações nas esquinas se quiserem. E fazem isso em muitos países, inclusive aqui no Brasil é constante, né? Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas, simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las. E aí tu pode utilizar o seguinte argumento e dizer: não, mas o Crivella tá fazendo isso porque ele quer proteger as crianças. Cara, a primeira coisa que eu consigo pensar, isso aí é a única coisa, na verdade, que eu consigo pensar nesse momento é o seguinte: o Estado tá arrogando para si a capacidade de proteger as crianças muito melhor do que a própria família dessas crianças, tá ligado? Tem algo que você não quer que seu filho consuma, proteja você, ela, de consumir isso, tá ligado? Se você acha que não é adequado, é a responsabilidade tua, da tua família, e não do Estado, certo? É como eu disse anteriormente. Já parou pra pensar que se o Estado diz, olha só, não quero que as pessoas consumam esse tipo de conteúdo, seja LGBT ou seja qualquer outro, ou quero diminuir o consumo disso aí, eu quero evitar que as pessoas consumam isso aí, então eu vou fazer aqui minha manipulação. E aí o pai da criança vai dizer, poxa, isso é muito legal, isso está protegendo a minha criança, está protegendo meus filhos. Mas beleza, e se o próximo governo disser que algo que você quer que seus filhos consumam é algo errado, é algo prejudicial? E aí, o que é que ocorre? Certo? Porque o precedente já foi criado, tá ligado? E cara, eu acho bobo tá falando isso aqui, mas olha o ponto da gente que chegou, velho. O cara tá querendo censurar um HQ, velho, um HQ. Vamos continuar aqui. Agora sim, tá quase no final, tá? É o último parágrafo agora para poder finalizar esse vídeo, inclusive. Essa é a diferença entre escravidão e liberdade. O escravo é obrigado a fazer o que o seu superior lhe ordena que faça, enquanto o cidadão livre, e é isso que significa liberdade, tem a possibilidade de escolher seu próprio modo de vida. Sem dúvida, esse sistema capitalista pode ser, e é de fato, mal usado por alguns. É certamente possível fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas se tais coisas... Deixa eu virar a página aqui. Se tais coisas contam com a aprovação da maioria do povo, uma voz discordante, certo? Uma voz discordante terá sempre algum meio de tentar mudar as ideias de seus concidadãos. Pode tentar persuadi-los, convencê-los, mas não pode tentar constrangê-los pela força policial do governo, certo? E aqui eu finalizo essa parte da leitura das 6 lições aqui, da segunda lição, lição do socialismo. E fica aí, velho, o aviso para vocês, inclusive, que são de esquerda. Vocês podem estar, beleza, achando que faz parte da sua luta agora combater esse tipo de censura, mas quando tentarem censurar a galera da direita, ou quando tentarem censurar os ANCAPs, os libertários, os liberais, quem quer que seja, pensem que vocês podem ser o próximo, tá ligado? Isso é muito preocupante, velho, porque é assim que o Estado se expande. Tu tem um cara agorinha que tá dizendo, olha, eu vou censurar uma paradinha aqui, né? Óbvio que ele não vai dizer assim, mas eu vou impedir que as pessoas tenham acesso a isso aqui, eu vou atrapalhar o acesso a isso aqui, porque isso faz mal. Aí o próximo governo vai dizer, olha, já fizeram isso antes, então eu vou fazer agora, mas aí eu vou aumentar um pouquinho. E aí o próximo vai lá e aumenta mais, vai lá e aumenta mais. E a cada célula de controle que o Estado cria, daqui a pouco o câncer se espalhou, sabe? Então isso é muito preocupante pra mim. E aí fica a reflexão pra vocês, eu vou deixar
as 6 lições aí na descrição, o link para Amazon, quem quiser comprar através do meu link vai estar ajudando o canal. Vocês podem patrocinar o canal através do Apoia-se também. É muito legal que tenha gente disposta a patrocinar as ideias de propriedade privada. E, cara, eu vou me esforçar ao máximo para que no final de setembro tenha uma análise dos 6 lições completas aqui, porque já faz mais de 2 anos que eu li o livro por completo. De vez em quando eu pego e destrincho aqui alguns parágrafos, algumas páginas, mas pegar e ler ele completo assim faz mais de 2 anos que eu não leio, né? Eu acho que eu li em junho de 2017. E aí vai ter análise pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.